Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, vamos falar sobre um projeto de lei que amplia o limite de faturamento dos microempreendedores individuais, MEI, de R$ 81 mil para R$ 150 mil anuais. O deputado Heitor Schur, do PSB do Rio Grande do Sul, é o autor da proposta. E para falar sobre as consequências dessa mudança, o parlamentar é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de lhe entrevistar. Para a gente iniciar, eu queria falar sobre a realidade dessas pessoas hoje, explicar o que é o microempreendedor individual e também pedir para o senhor dizer para nós como é que essas pessoas se encontram hoje no Brasil. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, quando a gente fala de microempreendedor individual, nós estamos falando daqueles negócios que acontecem em todo o Brasil. Temos mais de 15 milhões de MEIs legalizadas, registradas, mas muitas vezes é aquele comércio lá no bairro, lá na vila, até lá no interior do interior, né? E quando a gente fala disso, nós estamos falando do pedreiro, do pintor, do prestador de serviço, nós estamos falando daquele barzinho, da fruteira, nós estamos falando do pessoal que faz aqueles serviços, às vezes, de 1 hora ou 2 na casa do João, depois já estão na casa do outro, e que são essas empresas pequenas que deixa eu olhar certinho aqui, desde 2018 estão enquadrados no teto de R$ 81 mil. Ou seja, se o movimento for maior que esse, já desenquadra, já vem para um teto maior e aí começa a ter outras atribuições, contribuições maiores, porque até esse teto, dentro dessa caixinha, tem muita, digamos assim, muito benefício para esse extrato que não é pequeno, tem muita gente nesse cenário e na nossa economia fazem um trabalho fundamental. Por exemplo, você chega lá na tua rua, Tchê, mas e quem é que vai te prestar um socorro se tu precisar naquela hora da noite que estourou um cano de água dentro de casa? Aquele cidadão está ali, porque a empresa está fechada. Então, nós temos que olhar muito para isso e a origem é que nós andando por tudo que é lugar, em especial no Rio Grande do Sul, nos encontramos com muita gente que tem essas micro e pequenas empresas e diziam para nós, mas deputado, 2018, 19, 20, 21, 25, nós estamos fechando quase 10 anos e o mesmo valor, muita coisa mudou. O salário mínimo mudou de valor, a taxa Selic já não é mais a mesma. Ah, mas a gasolina baixou de preço. Bom, mas é a gasolina. Mas essa movimentação, a lei do MEI esqueceu. E nós, portanto, apresentamos esse projeto tentando fazer uma correção desse período com base na inflação e já projetando para frente, porque quando você coloca uma regra e você vai ter correção anual, que nem tem, por exemplo, salário mínimo, você já resolve um problema, porque você não fica parado 4, 5 anos e quando você vai fazer o ajuste, aí o governo diz assim, mas eu vou perder 1,5 bilhão de receita. Vamos botar os pés no chão. Eu sei que na Câmara tem um outro projeto que chega a 130 mil. 130 para mim é melhor que 81, mas o ideal talvez fosse os 150 pelas contas que nós fizemos, para que não tenha subfaturamento e não tenha alguém que crie 2, 3 meses para poder continuar se enquadrando nos 81 mil. Como é que funciona isso na prática? Para quem não está 100% familiarizado, o que significa esse teto de 80 e poucos mil reais? A movimentação que este microempreendedor vai fazer durante um ano é este valor de 81 mil reais. Se a gente for passar para os 150, seria 12.500 Se ele ultrapassar esse valor, ele é reconduzido para uma nova categoria? Ele sobe de faixa e aí ele já tem outras atribuições com o fisco, com a Receita Federal. Passa a pagar mais. Passa a pagar mais e se desenquadra nessa condição de microempreendedor individual e passa a ser empresa de médio porte e aí os patamares são outros de contribuição, inclusive para a Previdência Social. E muita gente tenta correr dessa mudança de patamar, lançando mão de outros mecanismos? Você já viu um brasileiro dormir de touca? Não, o brasileiro acha o jeito de se adaptar, de se enquadrar. Por exemplo, agora com o trumpaço dos americanos para cima de nós não estamos achando subterfúgio de vender carne para os americanos via Argentina? Então,
empresário se move, se mexe, acha alternativa. E o microempreendedor individual também procura solução para sobreviver, para poder crescer. Porque, Marcelo, vamos combinar, ninguém quer ser meia vida inteira. O cara quer crescer, quer expandir, quer botar uma loja, quer fazer um financiamento, quer ir no banco, quer ser visto, quer ser reconhecido. Limite de crédito? Mas lógico. Por exemplo, eu falo de um camarada, digamos, que tem lá uma sorveteria pequena. Ele precisava comprar um freezer. Como é que ele vai chegar no banco dizendo que o movimento dele é essa coisinha pequena de 81 dividido por 12 dá 6 mil por mês? Não fecha essa conta. O gerente do banco diz, meu amigo, você não se enquadra. Então, acho que o governo não está olhando para esse assunto com a necessidade que esse pessoal tem da gente corrigir esse teto, porque já faz muito tempo que está parado, e a gente dar uma visão um pouco maior e olhar lá onde as pessoas efetivamente estão, lá no bairro, lá na vila, fazendo aquele atendimento. Não pega 2 ônibus para chegar no serviço. E essa questão aqui também dialoga diretamente com a questão da Previdência. Porque se o camarada estiver na informalidade, amanhã depois ele está no contrabando, está no descaminho, está vendendo produto importado sem controle nenhum, que vem de forma contrabandeada. Então, acho que aqui está um extrato importante para a gente olhar 15 milhões de brasileiros que têm essas empresas e que, corrigindo esse teto, vão ter ainda mais vontade de trabalhar pelo desenvolvimento do país. Queria falar um pouquinho com o senhor sobre o custo. O senhor já citou o dado, mas muito rapidamente eu queria que o senhor citasse novamente o impacto que essa renúncia fiscal traria para as contas do governo e também queria saber do senhor se esse impacto é importante ou se é fácil para o governo absorver essa nova despesa. Eu acho que o governo às vezes se perde nos pequenos detalhes. Por exemplo, agora, por causa do tarifaço do Trump, o governo teve que puxar do bolso e botar ali 30 bilhões para socorrer as empresas exportadoras que perderam seu mercado. O governo anunciou sexta-feira uma medida provisória, 12 bilhões, para socorrer os agricultores gaúchos por causa da intempérie, calamidade. Bom, importante, necessário. Mas o governo precisa também olhar para esse pessoal aqui. Os pequenos microempresários, né? Se for fazer as contas que me disseram, eu não fiz a conta, que acho que quem tem que fazer a conta é o Ministério da Fazenda, seria 1 bilhão e 500. Sim, mas 1 bilhão e 500 é muito menos do que os 30 que vão para socorrer as empresas que têm dificuldade agora de exportar para os Estados Unidos, ou os 12 que vão como medida provisória para socorrer os agricultores do Rio Grande do Sul, que não é dinheiro a fundo perdido, porque eles vão tomar, vão financiar, vão pagar juros e vão devolver. Então, nesse caso aqui, eu acho que o governo não perde. O governo, olhando para esse segmento das micro e pequenas empresas e mudando esse enquadramento, vai ter mais gente na formalidade, vai ter mais contribuição de impostos, vai ter mais gente na Previdência e certamente se tiver aí um motoboy que porventura, tomara que não, vamos bater na madeira aqui, se acidentar no seu trabalho, o SUS vai dar a cobertura para ele durante que ele precisa estar aí para se recuperar. E depois? Quem é que vai pagar o benefício para ele enquanto não puder trabalhar? Se ele tiver contribuição, ele vai contribuir e todos vão contribuir para que a Previdência tenha um pouquinho mais de caixa para resolver essas questões que normalmente aparecem na hora menos esperada. Deputado, nosso programa está se encaminhando para o final. Eu queria falar por último agora, pedir para o senhor citar o número do projeto, né? E também falar sobre a tramitação, para quem tiver interesse em saber como é que o projeto vai caminhar aqui na Câmara, tem um projeto do Senado nessa linha também, como é que vai ficar o equilíbrio entre essas duas propostas? O nosso projeto é o 67/2025, foi votado e aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços com parecer favorável do colega deputado Beto Richa, e agora ele vai para a Comissão de Finanças e Tributação e em seguida vai para a CCJ. E se tiver anuência de todo mundo, eu não sei te dizer com certeza se ele vai para o plenário ou não, mas eu espero que a gente consiga fazer uma negociação daquilo que está no plenário. Como eu disse antes, os 130 é muito melhor que os 80. O Senado é 130 mil. 130. E o nosso é 150. E não é por 20 mil que a gente vai deixar esse pessoal naquele quadradinho dos 81.
Tem margem para negociar. Tem então. margem, só que nós não podemos esperar. Esse pessoal já está nesse enquadramento há 7 anos. Nós temos que caminhar, até porque agora tudo isso vai dialogar com o valor do salário mínimo, com a LOA, com a questão do imposto de renda, com o orçamento do governo para o ano que vem, porque estas coisas dialogam com receita e com despesa. E não dá para esperar o novo ano para tentar mexer numa coisa que tem que caminhar junto nesse processo, que inclusive dialoga com a reforma tributária. Deputado Heitor Chu, muito obrigado pela entrevista. Valeu, Marcelo. Para você, nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou pela televisão, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite também para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, que já conta com mais de 1.300.000 inscritos. Obrigado a você também por estar inscrito no nosso canal. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever. Muito obrigado também pela sua companhia e até a próxima.